Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Artline. Meu nome é Gabriel e eu vou mostrar para vocês hoje como a gente consegue projetar um steel frame usando o Artline. Então, vamos lá. Bom, já trouxe aqui, abri para vocês na tela o projeto que a gente vai trabalhar. Então, é esse daqui, tá? Então, é um galpãozinho bem simples, né? De 10 por 10, basicamente, 10 por 8, enfim. Que a gente vai trabalhar e fazer cada uma dessas vistas nesse vídeo aqui, tá? Então, sim, a gente vai trabalhar toda a base dele, toda a estrutura, toda a parte de documentação, quantitativos e etc. Então, vamos lá. Bom, vou abrir aqui o Artline e a gente vai iniciar o projeto, então, da seguinte forma, começando um projeto, mas eu vou abrir um template, meu padrão do software, tá? Então, eu coloquei abrir como modelo e vou usar aqui o meu padrão. Por que você vai usar o padrão, Gabriel? Bom, eu vou usar o padrão porque nele já vem os layers que eu gosto, então já está os layers que eu estou acostumado a trabalhar. Ok? Divido por disciplinas, do jeito que eu estou mais acostumado e também com a unidade de medidas que eu já estou acostumado, que é metros e 2 casas decimais. Bom, então vamos começar aqui. Basicamente, a gente tem algumas formas de fazer o steel frame, tá, gente? A gente tem o processo padrão, vamos dizer assim, né? Mais manual, usando colunas e vigas de metal e alinhando elas e construindo o meu modelo e assim sucessivamente, né, até ficar pronto o projeto. E tem a segunda forma, que é usando a ferramenta de parede. Então, vai depender um pouquinho do que eu estou procurando, como eu quero trabalhar e como eu quero oferecer esse projeto, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente a forma automática e depois a gente vai partir para a parte manual, tá? Que é a parte de colunas e vigas, para eu mostrar também um pouquinho das ferramentas para vocês. Bom, e a ferramenta de automática, então, dessa parte de construção e estrutura automática, é simplesmente fantástica, tá? Para agilizar o fluxo de trabalho de vocês aí no dia a dia. Por quê? Porque vocês podem tranquilamente vir aqui em parede, propriedades, né? E modificar propriedades das paredes. Então lembre-se, o que eu fazer aqui, vocês podem tranquilamente criar um estilo e sempre ter ele aqui no seu estilo. Sempre vai ter o seu estilo ali para você, tá? Isso aqui é muito bom porque você configura o enquadramento, né? Configura toda a parte aí uma vez só, não precisa ficar repetindo. Mas vamos lá, vamos para o que interessa de fato, né? Que é a construção. Bom, para isso eu vou fazer aqui as paredes de maneira, vamos supor, aleatórias nesse primeiro momento, tá? Não vou me atentar muito a essa parte e eu vou fechar ela aqui. Ok. Então prontinho, tá aqui, tá construído. E como que a gente faz então, Gabriel? Bom, vou fazer em uma. Vou até colocar aqui uma janela para facilitar, né? Então, para facilitar a visualização na construção, só para vocês entenderem de fato também essa parte, tá? Então, porta, janela, show de bola. E vou colocar aqui ponto 10. Bom, as configurações em gerais não tem muito segredo, tá? Por quê? Eu vou entrar aqui na minha configuração de parede, né? Então, entrei aqui, maravilha. Eu vou aqui primeiro em editar paredes compostas. E aqui nas paredes compostas eu vou deixar assim material externo dos dois lados, porém no material do meio eu vou colocar o material que seria referente ao meu aço, né? Que seria referente a onde estaria a minha estrutura, e aço, madeira, aí vai depender do que tiver ali, né? E a espessura vai ser a espessura que eu estou trabalhando o perfil, tá? E aí eu coloco aqui o perfil máximo, né, de espessura para ficar certinho também no meu 3D, ok? Fazendo isso, eu uso essa ferramenta aqui, enquadramento de parede. Com essa ferramenta eu consigo definir cada estrutura aqui. E o que é mais fantástico no Arcline, né? Ele vai me falar exatamente o que eu estou trabalhando. Então vamos supor, eu quero adicionar o ponto A aqui, ó, a estrutura A no meu projeto. Eu vou vir aqui e habilitar o A. Ele vai habilitar para mim, tá? Não só isso, inclusive eu já fiz até o recorte da porta. Ó, já dá para ver o recorte da porta aqui, bem bacana. E a gente pode fazer também, aqui no copiar propriedades, uma propriedade padrão para esses elementos, tá? O que que eu edito em cada um desses itens, no A, B, C, D, E? Sempre duas coisas, perfil
e material. Então o perfil aqui está o retângulo simples, eu vou adicionar um perfil e eu posso adicionar qualquer perfil da biblioteca. Vamos supor que eu vou trabalhar com esse perfil I, por exemplo. Se eu colocar o perfil I em aço, ele vai aderir isso a partir do momento que eu copio todos os elementos, todas as referências, né? E aí eu posso copiar para todas as propriedades e ele vai colocar o aço ligando tudo ali para mim, tá? Então olha que maravilha, ele já colocou um padrão. Pô, Gabriel, quero editar isso, como que eu faço, né? Então, beleza, copiei todas as propriedades em aço, já no perfil certinho para tudo. E agora eu vou organizar isso. Bom, então, o que a gente vai organizar primeiro? Bom, eu vou querer organizar a estrutura ali embaixo da janela, que é a G e a J. Então, vamos lá. Se eu não quiser, eu oculto ou habilito, perfeito. E se eu clicar aqui, eu vou editar ela um pouco mais a fundo. Por exemplo, aqui está com ponto 30 do espaçamento entre os centros disso, tá? Aqui tem também o desenho para explicar. Eu quero que entre elas tenha ponto 30, então eu vou selecionar de baixo e colocar ponto 30, prontinho. Quero que tenha ponto 20, quero que tenha ponto 50. Eu edito exatamente o jeito que eu quero cada item, tá? Isso aqui é simplesmente fantástico, porque me permite criar, né, padrões de preenchimento. E aí, quando eu der o OK, quando eu configurar todos os elementos, aqui vai estar o meu issue frame configurado de forma automática, bonitinho, para todos os elementos e se adaptando à minha parede, tá? Então, por exemplo, se eu vim com essa porta aqui e mover para cá, automaticamente ele vai reorganizar todo o meu issue frame para manter aquelas propriedades e colocar ali. Melhor de tudo, isso também vai ser quantificado, isso também vai ser representado e assim por diante. Então, caso eu queira entregar o meu resultado final da forma configurando, né, por paredes, configurando desse estilo, eu posso, tá? Eu só vou aumentar um pouquinho aqui, vou colocar ponto 16 para dar uma olhadinha. Mais um pouquinho, vou colocar ponto 18, aí eu acho que vai ficar bom. Eu posso ir configurando e editando conforme a necessidade, tá? Ponto 20, então, para ficar exatamente dentro das minhas camadas, então agora está certinho, ó. Dentro dela tem toda a estrutura de issue frame, tá? Eu tenho essa possibilidade, eu posso fazer dessa forma aqui sem problema nenhum. Show de bola? Bom, isso aqui vai ser quantificado, isso aqui pode ser representado e o melhor de tudo, pode ser copiado para outros parâmetros também, tá? Então se eu vim aqui copiar para todos os outros vão ter a estrutura já definida ali por ele. Fantástico, né? Essa daqui é a forma automática de fazer um projeto em issue frame no ArcLine. Então a gente vai entrar aqui em enquadramento de parede, vir aqui copiar propriedades, definir a propriedade geral que eu quero e copiar para todos, e depois eu posso editar um a um conforme a minha necessidade. Então, por exemplo, aqui vai ter um espaçamento maior, vai ter 1 metro, por exemplo, vai ter outro perfil, vai ter um perfil retangular, eu escolho exatamente como eu quero. Beleza? Bom, é basicamente isso a forma automática. Agora vamos para a parte manual. Bom, e para demonstrar a parte manual, eu vou fazer um fluxo de trabalho bastante comum, que é receber um arquivo arquitetônico ou um arquivo de outro estilo, já em FC, tá? Então já vou pegar aqui, caso seja DWG, seria só desenhar com base no DWG. Então eu vou manter as do ArcLine e vou sair sem salvar, perfeito. Bom, aqui ele importou então o nosso DWG, o nosso IFC, perdão, e vai ter toda a informação então de 2D, 3D e etc, tá? Então já vai ter tudo aqui bonitinho. Com isso, o que eu vou fazer? Primeira coisa aqui, eu vou criar uma construção, tá? Então eu vou vir aqui, construção, lista de construções, e eu vou clicar nesse maisinho aqui. Então eu vou colocar estrutura, por exemplo, tá? Para eu ter duas linhas, duas construções diferentes aqui no meu projeto. Assim eu posso sempre usar como base a minha outra construção e trabalhar em paralelo a ela sem problema nenhum. Perfeito? Bom, mas vamos lá, vamos para o que interessa. Eu vou primeiro então construir minha laje, tá? A minha laje vai ser uma laje em concreto simples, tá? Então eu vou pegar aqui uma laje de 30 centímetros, pode ser.
E eu vou fazer um retângulo, então, daqui até aqui, que seriam as extremidades dela. E essa laje aqui, que a gente vai configurar, vai ter aqui, vai ser de concreto, perfeito. E no meio ali, concreto, perfeito, isso mesmo. E aqui eu só vou deixar por layer, né? Como aqui é uma laje do Arcline, vou sempre deixar por layer para eu ter o controle disso. Então, o primeiro elemento nosso, a gente já tem a laje. O projeto aqui, a gente tem no nosso corte uma base aqui de concreto para as nossas estruturas, tá? Então, vamos fazer ali, então, já essa base, né? Então, eu vou vir aqui em viga e eu vou definir, não uma viga simples, eu vou definir essa viga aberta, ok? E de concreto, realmente, eu vou começar a definir ela. Então, vai vir aqui, vai subir aqui, vai vir até aqui, vai descer até aqui e vai parar, né? Vai vir até aqui na parte da porta, tá? Perfeito, então definimos ela, só vamos editar ela então, né? Então aqui ela está com ponto 20 e ponto 10. Eu vou dar uma olhadinha aqui quanto tem nossa parede. Deixa eu dar uma olhadinha. Tem ponto 25. Lembrando que para medir com Arcline é só clicar nesse carinha aqui e escolher os pontos finais e já te dá a medida, tá? Então nossa viga aqui de primeira precisa ter ponto 20, né? Então ponto 25 de largura, e eu vou colocar ela com ponto 15 de altura, tá? Então aí ela já vai ficar aqui do jeito que eu gostaria. E se eu passar o corte, ela já vai estar com essa propriedade também, ok? Bom, mas vamos lá. Gabriel, eu poderia fazer daquele jeito que você mostrou, de um jeito automático? Poderia pegar essa parede aqui e detalhar ela, tá? Então entrar aqui, propriedade, e ir trabalhando com base nisso, tá? Porém, que nem eu falei, né? A gente vai aqui mostrar primeiramente a parte manual de fazer esse tipo de coisa. Bom, e a parte manual, embora tenha o nome de manual, não tem segredo nenhum, é muito tranquilo de executar. Vamos lá. Vou colocar uma primeira coluna. Aqui eu tenho alguns perfis já de metal, já definido. Eu posso desenhar o perfil que eu quiser, tá? O perfil que eu desejar para o projeto, eu posso fazer e adicionar na minha biblioteca. Eu vou manter um perfil, esse perfil aqui, 220, para a parte externa, tá? Então eu vou colocar ele aqui, por exemplo. Automaticamente ele já é adicionado aqui, ó. E aí, Gabriel, como você consegue fazer isso aqui? Como você costuma fazer? Eu costumo sempre vir aqui e ocultar as paredes, tá? Então, eu venho aqui esconder esse objeto, venho aqui esconder esse objeto. Eu gosto de fazer de maneira manual esse esconder objeto. Eu posso fazer de forma automática por layer? Posso, mas eu prefiro fazer dessa forma, ok? Bom, escondido o objeto, a gente tem essa parede aqui aberta para eu definir em estrutura. Como que eu faço? Bom, primeiramente isso daqui tem que subir ponto 15. Então vou vir aqui em elevação da base, ponto 15, ele vai subir ali para mim. Tá? Então o primeiro ponto a gente já fez, que é colocar na base certa. E vim aqui e alterar o comprimento, eu vou alterar o comprimento até o topo aqui de forma automática. Prontinho. Então essa liberdade que o Arcline me dá é muito interessante, né? Então para um software BIM eu tenho a liberdade completa aqui de modificar por nós, de modificar com poucos cliques uma propriedade de um elemento específico. E aqui eu posso mudar tudo, tá? Que eu quiser dessa viga eu posso mudar. Então, cor eu posso deixar por layer, por exemplo. Peso de linha eu posso trabalhar com os layers também. Então, sempre aconselho, né, deixar por layer, porque a gente vai configurar depois o peso gráfico. Aqui eu posso representar como vai ser o material dela, em aço mesmo. Enfim, eu posso colocar cada coisinha que eu desejar. Bacana, Gabriel. E agora, como a gente faz para dividir isso daqui para colocar até lá? Bem tranquilo. Eu clico aqui, colocar múltiplas cópias entre um espaço específico. Eu vou colocar, por exemplo, 15 cópias. Eu acho que vai estar bom. Eu vou querer de ponto a ponto 1,5 metro, vamos supor. Então, eu vou colocar 1,5 metro. Ele vai colocar ali para mim. Eu apago aqui as que sobraram, né? Que sobrou muito. Coloquei muito além do que eu precisava realmente. Mas, então aqui tem 1,5 metro de cada. Então, 1,5 metro definido ali pra gente.
Pô, Gabriel, bacana, você colocou as colunas, mas e as vigas? Bom, as vigas não vai ter segredo nenhum também, tá, gente? Eu vou vir aqui em viga, escolher o perfil que eu estou trabalhando, então eu vou trabalhar, por exemplo, com IP 180. Eu posso fazer em 3D, mas eu prefiro fazer em 2D por conta da precisão, tá? E vigas eu vou poder clicar e já passar tudo que eu preciso. Mas o que eu aconselho antes de fazer isso? Vim aqui, definir ponto de referência e você escolhe exatamente o ponto de referência da sua viga. Por exemplo, eu vou criar o 22 para eu ter o maior controle de posicionamento. Com isso, você vai poder vir aqui e passar até onde você precisa. Que prontinho, ela já vai pôr aqui e melhor de tudo, ela já vai dividir sua viga com base nos pilares, tá? Então ela já vai colocar em segmentos. Isso vai permitir que para você colocar em alturas diferentes vai ficar muito mais fácil. E alturas juntas também não será muito difícil, né? Vai ser só você selecionar esses carinhas aqui, todos de uma vez, com o Ctrl habilitado, e elevar para a altura que você precisa, tá? Por exemplo, eu vou querer levar exatamente para o meio, ali para essa parte aqui, onde tem o nível. Então, eu posso vir em mover, elevar D, que é uma ferramenta muito boa para fazer esse tipo de elevação, e clicar. Então, pô, eu quero esse topo alinhado a esse topo aqui. Bacana, né? Já está feito. Pô, Gabriel, bacana, a gente já fez coluna, a gente já fez viga horizontal. E as vigas em diagonal, por exemplo, que a gente fez naquela parede, ou igual a gente tem aqui na nossa base, como que eu faço elas? É muito facinho também, tá? Vou mostrar aqui para vocês. A diferença é que para essas eu não costumo fazer aqui no 2D, eu costumo fazer direto no 3D. Então eu vou abrir aqui o meu 3D, vou clicar aqui em viga, e já está definido nosso ponto de referência, né? Então eu vou clicar em um ponto aqui no meu 3D e já clicar no outro ponto também no meu 3D. Então o outro ponto, por exemplo, vai ser esse meio aqui da viga. E prontinho, ele vai fazer para mim. Pô, Gabriel, mas eu quero editar isso daqui, ó. Meu final tá meio errado da viga. Então vamos lá. Você entra na viga, propriedade, e altera o final dela, tá? O final dela está como perpendicular. Não quero, quero que seja um final vertical, por exemplo. Então, o final vertical, automaticamente ela já vai colocar um final vertical aqui e um final vertical aqui. E aqui eu só vou precisar editar essa altura, né? Porque o nosso ponto de referência está embaixo. Como que eu faço? Bom, eu vou clicar daqui até aqui. Tem 37 mais ou menos. Então eu vou mover esse ponto final no eixo azul, tá? Se eu quiser clicar aqui no eixo azul ele trava, ó. Eu vou colocar ponto 37 para ele descer, tá? Aqui ficou muito para baixo, deixa eu ver quanto para baixo exatamente, que agora eu vou ter mais precisão. Ponto 0,4, então eu vou subir ponto 0,4. Então eu vou pegar aqui esse nó, mover no eixo azul, ponto 0,4. Perfeito. Então agora já tá certinho ali pra gente, tá? E já tá posicionado, bonitinho. Então, Gabriel, eu quero colocar lá em cima agora isso. Então vamos. Vai selecionar ela, mover, elevar uma cópia D e clicar aqui, ó, e subir até aqui. Prontinho, tá definido. E aqui você pode fazer o que você quiser, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui no térreo, tá? No térreo da estrutura, né, que é basicamente aonde está a nossa viga. Se eu quiser trabalhar em 2D e 3D junto, eu posso, tá? Selecionar ela aqui, vir aqui e alterar, por exemplo, o comprimento dela, para já ficar certinho, ok. Da de baixo também, ok. E aqui já fazer certinho o espelhamento dela. Então eu vou clicar aqui, ou então já vim aqui em editar, mover, espelhar e selecionar aqui um espelhamento para ela, tá? Espelhou? Maravilha, então vamos posicionar ela bonitinho, né? Então selecionei ela ali e eu vou posicionar daqui até aqui, ok? E aí eu acerto os pontos finais que nem a gente fez na outra, né? Então eu posso vir aqui, mover ponto final na vertical e mover até perto ali de cima, no caso um pouco menos. Então, vou ver ponto final na vertical
0,05 para baixo. Mais um pouquinho. Prontinho, agora sim. E aí eu vou definir então o ponto final e o ponto inicial desses carinhas aqui, né? Para colocar para o outro lado, também muito fácil, né? Eu seleciono as duas, venho aqui no meu 2D. Ao invés de vir mover, eu venho duplicar e espelhar, no meu caso. E eu vou mover isso aqui para lá, já espelhado, e mover para o cantinho aqui da minha viga, que é onde ficaria esses carinhas, tá? E aí ele já colocaria ali para mim. Então, mesmo a forma manual é muito tranquila de fazer e muito tranquila de trabalhar, porque a gente pode sempre trabalhar nesse 2D junto com o 3D, tá? Por exemplo, eu quero uma cópia desse carinha aqui lá para cima, então eu venho, seleciono esses carinhas aqui, vou vir aqui em mover, elevar uma cópia de, posso simplesmente habilitar o meu snap e alinhar esses dois carinhas, então alinhar isso daqui com isso daqui, por exemplo. E aí eu só acerto o meu final aqui, né, o meu ponto final, tá? E aí eu vou descer, então, quanto que eu tenho ali de perfil. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Ponto 18, perfeito. Então eu vou pegar aqui, mover ponto final, na vertical, eu vou mover ponto 18, perfeito. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou selecionar aqui, clicar no ponto final, mover ponto final e descer aqui ponto 18. Perfeito? E assim a gente vai trabalhando o nosso elemento. Então é bem facinho, né? Bom, dei um corte então no vídeo para a parte pronta, já para a parte final aqui do projeto. E eu fiz basicamente as paredes da mesma forma, tá? Então vim replicando aquele resultado aqui para as outras. Claro, com o perfil respectivo, né? Então, por exemplo, esse daqui não tem um perfil, aquele perfil que a gente definiu, esse aqui tem outro perfil. Mas a forma de criação foi basicamente a mesma, tá? Da mesma forma que eu mostrei. Com exceção do telhado, porque o telhado eu usei de fato a ferramenta de telhado. Então, como a ferramenta de telhado do Arcline fornece toda a parte de madeiramento, toda essa parte estrutural, eu só alterei os perfis aqui para o perfil metálico, tá? Então, o perfil que a gente está usando como metálico e etc. para fazer essa composição aqui de madeiras, ok? A gente tem vídeos também falando sobre telhados, então é basicamente a configuração que tem nesses vídeos, por isso que eu não entrei muito nesse detalhe, tá? E o resto eu fiz então com vigas e colunas e multiplicando e colocando os pontos finais bem rapidinho, que nem eu mostrei, tá? E já vim aqui então para a parte justamente de documentação, né? Para a gente ver como a gente consegue documentar isso daqui, tá? Para isso eu vou sempre vir aqui na ferramenta de dimensão para colocar alguns conceitos, tá? O primeiro é que eu vou usar a cota em série, tanto na vertical quanto na horizontal, para criar as nossas cotas. Então eu vou clicar aqui, escolher o meu estilo de cota padrão e vou ir clicando nos pontos, tá? Então eu vou clicar aqui até aqui e clicar aqui e definindo, tá? Então aqui, até aqui, até aqui, até aqui. É só eu ir clicando realmente que ele já vai inserindo, tá, gente? É bem tranquilo mesmo. Aqui vou fazer a mesma coisa, então horizontal. Então eu vou botar os principais, primeiros maiores, né? Então daqui até aqui, que é a nossa janela, até esse, até esse, até esse, até esse. E definindo aqui as minhas cotas horizontais também, tá? E vou repetir isso aqui embaixo, fazendo desse até esse, depois até esse, depois até esse, depois até esse, para saber exatamente aonde vai cada item, né? Então, daqui até esse. Perfeito. Aqui eu vou aproveitar e fazer algumas outras cotas, tá? Que é, por exemplo, a cota desse eixo até esse eixo aqui. E aí eu vou definir onde que vai ficar. No caso eu coloquei horizontal, seria uma cota vertical, na verdade, né? Então, uma cota vertical. Deixa eu apagar o que a gente criou errado ali. Então, seria daqui, verticalmente, até aqui. Agora sim. Então, tem 4,
E eu vou criar uma daqui, verticalmente até aqui embaixo. Tá? Então até o meio da nossa viga ali, do nosso pilar. E alinhar então com aquela. Então perfeito, a gente já tem outra dimensão ali também, que é dos ambientes, né? Que são dos ambientes ali. Eu vou criar uma outra cota em série aqui, para mostrar o quanto que teria daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. É só realmente para mostrar como funcionaria essa aplicação de cota, perfeito? Bom, e assim a gente cota tudo que a gente tem no projeto, então é bem facinho também, tá? Só para falar que eu não cotei esse lado, vamos lá, deixa eu cotar aqui então. Daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, até aqui e até aqui. Vai ser basicamente igual do outro lado, né? Mas vou cotar também para a gente conseguir ver. E aqui eu vou aproveitar e vai ser uma cota total, né? Então uma cota daqui até aqui, por exemplo. Garantir que vai ser na vertical, beleza. Prontinho, uma cota total. E aqui eu vou fazer também na horizontal essa cota geral pra gente. Prontinho, agora a gente já tem todas as cotas do projeto, tá? Bom, eu vou também fazer a colocação da elevação em planta baixa. Então eu vou selecionar, por exemplo, uma laje do meu telhado, do meu projeto, tá? E vou clicar no ponto aqui que eu quero. Vou clicar no ponto de topo e dar um OK. Ele já vai calcular automaticamente aqui qual que é a elevação e já colocar o símbolo para mim, tá? E nesse caso, como ali do outro lado eu sei que é o mesmo símbolo, né? Só vou copiar ele. Então vou ver uma cópia dele e copiar daqui até aqui. E ele já vai colocar para mim a cota ali. Perfeito? Então assim, a gente já colocou também a cota em planta baixa. Vamos colocar um outro elemento que são nossos eixos estruturais. Vou vir em Home e vou criar grade e eixo em linha reta, tá? Que aí eu clico em um eixo, vou até o ponto que eu quero que ele fique, né? E coloco aqui também. Esse eixo aqui eu posso ir criando conforme eu crio meus elementos, porque ele vincula os meus elementos aos eixos, tá? Mas eu criei aqui depois para mostrar como que a gente edita ele. Para editar, é só vir aqui, né? Como tudo no Arcline, você vai selecionar e vai entrar em propriedades desse eixo estrutural. E aí você vai ter a camada, a cor, tipo de linha, etc. E aqui, o que vai estar mostrando nele, no nosso caso é A. E aqui o tamanho da fonte, tá? Eu vou usar aqui a nossa fonte da TotalCAD 20 mm. Então aqui ele vai colocar para cá. E aqui eu posso simplesmente deslocar uma cópia até onde eu preciso. Então eu vou deslocar uma cópia até aqui, tá? Ele já vai calcular que a cópia é B automaticamente para mim. E na horizontal vai ser a mesma coisa, tá? Então Home, criar linha em linha reta, né? Clicar em um ponto, vir até onde vai ficar o final e já colocar ali. E aí aqui alterar o comprimento para cá e trocar aqui o assinar. Posso entrar naquela janela ou fazer aqui no propriedade para ser mais rápido. E aí eu que escolho, tá? Então vou colocar aqui 20 mm também. Daqui até aqui. Daqui até aqui. E vou clicar aqui em mover uma cópia dele. Então vou mover uma cópia até o meio desses carinhas. E mover uma cópia até o finalzinho aqui. Perfeito? E aí a gente já tem também os eixos estruturais do projeto. Com tudo isso em mãos, vamos para a parte de criação das nossas vistas, né? Nosso corte, nosso 3D e etc. Como um bom software BIM já está criado, é só eu customizar. Perfeito? Então vamos lá. Vou vir aqui para o térreo e vou vir aqui em documentação para a gente gerar primeiro o nosso corte. O nosso corte eu vou querer customizar ele um pouquinho antes, tá? Então eu vou entrar aqui em seção, botão direito propriedades e vou editar ele como está funcionando aqui. Bom, aqui ele está me falando a camada, então vai ser dimensão, simbologias, cortes, ok? Layer, ok? Tá? Aqui vai ser o tipo dele, né? Então vai ser A realmente, corte A, perfeito. E aqui o estilo de texto desse corte, que realmente é o nosso Arial 20 impressão da TotalCAD, que é o mesmo que a gente está usando nos eixos estruturais, por exemplo, tá?
Aqui pode manter dessa forma, para deixar ele visível e o lado que eu apontar. E aqui que eu quero detalhar para vocês, eu quero mostrar para vocês, tá? Nesse caso aqui eu vou usar o modo de representação vetorial. Gabriel, qual que é a diferença? A gente tem vídeos detalhando incrivelmente cada item desse menu, tá? Mas, resumidamente, o vetorial ele vai valorizar as linhas e o raster vai valorizar as texturas. Então, quando eu coloco o vetorial, a minha linha vai ser o mais precisa possível, o mais bonita possível, vai ficar impecável. E o estilo visual é como que vai funcionar, se é linha escondida, se é sombreado, se é com texturas, eu posso editar isso depois, mas eu já vou colocar aqui que eu quero sombreado com textura, perfeito? Depois eu posso mudar sem problema nenhum. Mas vamos lá, e aqui embaixo? Aqui embaixo eu não vou querer editar nada do tipo, com exceção de região de cultivo, profundidade, tá? Vocês já vão entender por quê. Então eu vou deixar isso aqui desabilitado por enquanto e depois eu edito isso. Aqui embaixo, se eu vou querer achura na minha seção, eu vou querer. E aqui vou manter dessa forma. Porém, eu só vou mudar aqui o peso da linha de seção, tá? Que é o peso que vai ter o corte. Vamos lá, eu vou criar aqui então esse corte e eu vou detalhar para vocês, junto com vocês, o que a gente está fazendo. Vou criar o corte aqui, 2 cliques e defino para onde eu estou olhando. Eu vou olhar para lá. E aqui ele vai me gerar dessa forma o corte, tá? Eu vou aproveitar aqui então para ver alguns pontos. O primeiro é a visualização. Então, como que eu vou querer? Se eu vou querer colorido, se eu vou querer linha oculta, se eu vou querer realista, que é o que estava, né? Que é o que estava sombreado ali com as achuras. Eu particularmente prefiro linha oculta, tá? Que é uma impressão um pouco mais limpa, vamos dizer assim, um pouco mais no padrão preto e branco que a gente está acostumado. Perfeito? Bom, definido isso então, eu vou melhorar o peso gráfico disso, tá? Porque por conta das configurações que eu falei que eu ia mudar, tá dessa forma aqui. E a intenção é deixar justamente que nem aquele nosso exemplo, né? Com uma profundidade bem bacana. Vamos fazer isso então. Primeiro, eu vou voltar aqui para o nosso térreo e vou dar uma olhadinha nesse corte, tá? Então aqui, beleza. E eu vou fazer o seguinte. Editar ele aqui, tá? E eu vou, a primeira coisa, mudar o peso gráfico da linha de seção, que é o peso gráfico da onde ele corta. Então, ele está cortando, vai ficar com esse peso gráfico aqui que eu estou pondo. Então, eu vou colocar, por exemplo, 0,5 milímetros, ok? Vou dar um ok, e ele perguntou se eu quero atualizar a minha vista de seção. Vou falar que eu quero. Pode ver aqui ó, que os elementos que estão sendo cortados já ficou com uma espessura de linha bem maior, tá? E aí eu posso definir exatamente a espessura de linha. Eu gostei dessa, achei que ficou legal. Caso eu queira em outras visualizações, também posso. Essa aqui é 1 para 20, vou ver não para 50. Pô, não para 50 achei meio forçado, Gabriel, não quero tanto. Então vamos descer lá, né? Então vamos vir aqui no térreo, propriedades do corte. E eu vou diminuir isso aqui para 0,02, que seria 0,2 milímetros, tá? E aí, aqui eu já gostei não para 50. Achei que ficou bem melhor com base no nosso corte, tá? E aí eu defino exatamente o peso gráfico, então, a partir disso. Gostei, então a gente já melhorou um pouquinho a representação, principalmente se a gente voltar para a nossa visualização de linha oculta, tá? Aí vai dar para ver bem melhor aonde está cortando e aonde está em vista, que seria o caso das outras ali. Vamos melhorar ainda mais isso? Então vamos lá, no nosso térreo. E eu vou vir aqui em propriedades. Primeiro eu já vou mudar aqui para linha oculta, para sempre vir do jeito que eu quero, tá? Para não precisar ficar mexendo lá no 3D. E a segunda aqui é a região de cultivo, então a profundidade de corte. Eu vou deixar em 1 metro realmente, tá? Porque aí ele vai cortar exatamente a 1 metro do meu projeto. E vocês vão falar, pô Gabriel, sumiu tudo, meu Deus, e agora? Bom, por que sumiu tudo? É importante eu explicar primeiro. Sumiu tudo, porque eu falei para o Arcline. Arcline, você vai considerar o corte a partir de 1 metro. Então, onde dá 1 metro aqui, ó, na minha planta? Esse pontilhado aqui. Então, ele só vai mostrar o que estiver dentro dessa área. Pô, Gabriel, eu quero aumentar isso. Então, clica nessa setinha e vai até onde você quer mostrar. Que aí, clicando em sim, você vai mostrar até aquela região ali. Depois disso, não vai mostrar. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero passar, que é a parte da região de cultivo, tá? Região de cultivo e profundidade é para eu criar um primeiro plano, vamos dizer assim, no meu corte. Então eu crio um primeiro plano de corte aqui para ele mostrar em um peso gráfico.
E aqui que está a parte fantástica de representação. Eu vou entrar nesse corte de novo e eu vou habilitar essa opção aqui, ó, mostrar os itens atrás da região de corte com a cor. E eu vou definir uma cor mais fraquinha para ele mostrar. Vou configurar um cinza, por exemplo, que quando ele atualizar a seção, ele vai mostrar os itens de fundo ali, vai mostrar, vai evidenciar, mas bem mais fraco que os da frente. Então fica uma qualidade muito boa de renderização, de representação, perfeito? Bom, e para eu colocar então a parte de dimensão no corte é a mesma coisa, tá, gente? Então eu posso vir aqui, posicionar e ir clicando para ele colocar exatamente o que eu preciso, na altura que eu preciso, do jeito que eu desejo aqui o corte. Simples assim, a gente define o peso gráfico, a gente define o corte. Depois de definir as vistas, vai ser só eu ir na parte de impressão e definir a impressão e finalizar o projeto. Então, muito facinho, né? Vamos ver um pouquinho da animação da parte 3D, então aquela visão parcial que a gente tem só daqui. Como que eu posso fazer? Vou vir aqui no meu piso térreo e eu vou vir aqui em visualização, estilo de visualização, ou melhor, reconstruir modelo 3D. E eu vou criar uma vista de corte por retângulo, tá? E aí eu posso criar só em um pavimento, só no pavimento que eu tô, ou em todos os andares. Eu vou escolher em todos os andares. E eu vou criar então aonde que eu vou visualizar isso. Então eu quero visualizar essa parte aqui, ó. Automaticamente ele vai me fazer o recorte só dessa parte. E eu posso criar uma animação com base nisso, colocando, por exemplo, estilo realista ela, tá? Então eu já vou gerar as imagens 3D, gente. Eu vou colocar aqui uma posição que me agrada. Gostei dessa daqui, por exemplo. Então eu vou vir em documentação, clicar na fotinha aqui e exportar na qualidade que eu quero. Eu vou exportar em 4K essa imagem e vou colocar aqui salvar. Então eu vou colocar projeto Steel Frame parcial. Perfeito. E aqui já na visão completa eu vou exportar igualmente ela. E vou salvar como projeto Steel Frame total. Prontinho, ele já vai exportar os dois. Vamos começar então a montar nossa prancha para finalizar tudo que a gente tem que fazer aqui no nosso Steel Frame. Vou aqui em Layout de plotagem, escolher a folha que eu estou trabalhando, o tamanho da folha, como que eu estou trabalhando isso, tá? Nesse caso aqui eu vou usar o A3 mesmo, nesse estilo aqui, não vou seguir a folha, aquela folha que estava no exemplo. E como eu faço para trazer as coisas para cá? Eu clico, arrasto e defino a escala. Então eu defino a escala de 1 para 50, por exemplo, para minha planta baixa. Ele vai trazer exatamente, não 1 para 50, tá? Então exatamente do jeito que a gente definiu lá. E aqui é uma viewport, então eu posso editar ela livremente. Pô, Gabriel, eu não quero essa linha de parcial aqui que tá tendo, né? Então vamos dar uma olhadinha como é que tá isso daqui. Isso daqui tá no estilo de dimensão de abertura. Então eu vou ocultar isso lá no nosso corte. Vou pegar esse corte aqui. Vou entrar em propriedades, layers e aqui na representação, nas camadas, né, que eu estou trabalhando, eu vou ocultar, tá? Então vou habilitar outras aqui só primeiro. Deixa eu habilitar essa daqui e eu vou ocultar aqui cota de detalhe e abertura aqui. Então ocultei, ele vai ocultar ali o que eu tenho e vai deixar só o que eu pedi para ele. Perfeito? E aí eu vou editando conforme eu preciso e conforme pede o meu projeto. Sempre que eu precisar inserir alguma coisa, é dessa forma aqui. Pô, Gabriel, quero colocar aqui aqueles 3D, né, que a gente configurou, que a gente exportou. Não tem problema, vai ser bem facinho também. Como a gente exportou eles, é só eu vir aqui na nossa, aonde a gente colocou, né? Então aqui tem total e parcial. E clicar e arrastar. Então cliquei, arrastei e posicionei no tamanho que eu quero. Posso mover e posicionar um pouquinho mais para baixo, talvez. Ok, aqui acho que tá bom. E o parcial vou fazer a mesma coisa. Clicar, arrastar do meu explorador de arquivos, do meu Windows e definir o tamanho para ele. Tá? Então aqui também já defini o parcial. E prontinho. A minha folha está configurada, a minha folha está posicionada os elementos, né? E aí depois eu vou colocar aqui em texto o que é cada coisa, planta baixa e etc. E assim a gente cria do zero um projeto no ArcLine. E para finalizar com tudo que eu mostrei aqui, a gente já consegue fazer aquele modelo que eu mostrei no comecinho.
Então, a planta, os eixos, as cotas, os 3Ds, os cortes, tudo do jeito que eu mostrei lá, tá? Aqui o detalhe, né? Só mudando lá a escala e posicionando a viewport certinho. Então, basicamente, com esse vídeo aqui, né, a gente já consegue fazer toda essa parte sem problema nenhum. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo que vocês queiram, que vocês achem bacana, pode mandar para a nossa equipe, a gente vai auxiliar e produzir para vocês, ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo.